Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E depois da divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, o dólar recuou frente ao real, seguindo outras moedas ao redor do globo. Isso porque a inflação do país norte-americano foi mais fraca do que o esperado pelo mercado para o mês de setembro, o que acaba diminuindo as chances do Federal Reserve elevar de uma forma mais acentuada a taxa de juros nos Estados Unidos para o mês de dezembro. Na máxima do dia, o dólar comercial tocou nos R$ 3,18 e no fechamento, como a gente acompanha no painel, teve queda de 0,69%, encerrando a sexta-feira, encerrando a semana aos R$ 3,15. Lembrando que as taxas mais altas tendem a atrair mais recursos para o país. Então, diminuindo essa possibilidade de altas nos juros, também diminui a possibilidade de investimentos para o país norte-americano, o que acaba enfraquecendo o dólar frente ao real e também frente a outras moedas estrangeiras. Enquanto o dólar cai, índice Bovespa tem alta. A alta do principal índice aqui da B3 nesta sexta-feira foi de 0,43%. E Bovespa encerra a semana aos 76.989 pontos. Aqui no Brasil, a cena política continua atenta aos desdobramentos da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. Lembrando que na próxima semana, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, deve votar o parecer do relator que sugeriu a rejeição da denúncia. E sobre a possível aprovação das reformas econômicas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o potencial de crescimento do país pode chegar a 4% no horizonte dos próximos 3 a 4 anos, enquanto hoje é de 2,3%. Como eu mostrei então, o dólar comercial terminou a semana em queda e o índice Bovespa em alta. E deve ser publicada na próxima semana a portaria que suspende a importação do leite em pó do Uruguai. A decisão foi oficializada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e já repercute no Congresso. Acompanhe na reportagem. O ministro foi no tradicional almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária e deu a notícia mais esperada pelo setor lácteo: o fim das importações do Uruguai. Nós não temos, porque o Brasil, pelo tamanho do Brasil, a única coisa que não queremos é nos portar para o Mercosul com qualquer resolução de arrogância. Nós queremos refazer as parcerias. Agora, nada vai nos fazer quebrar o nosso produtor de leite para proteger o produtor de leite uruguaio ou mais, permitir que o uruguaio faça dumping, trazendo leite de fora, passando por seus mercados para entrar no Brasil com preços vil, que acaba por prejudicar o nosso mercado. Junto com os políticos, integrantes da CNA e das cooperativas também combatiam a importação de leite do Uruguai. Segundo eles, o país vizinho comprava leite de outros países para vender para o Brasil. Esse assessor técnico da CNA explica os impactos da decisão e como o setor pode se beneficiar no Brasil. A decisão tomada pelo ministro vai de encontro àquilo que a gente tem batido na porta do Ministério e cobrado. Só para exemplificar, no último dia 22 de agosto, a gente teve uma audiência com o ministro, levamos a ele um documento assinado pela CNA em conjunto com a OCB. Esse documento esclarecia uma série de pontos com relação à produção de leite no Uruguai e algumas medidas que deveriam ser tomadas. E esse foi um dos pontos principais que a gente discutiu, porque quando se tem, vamos citar o exemplo de 2016, quase 100 mil toneladas de leite em pó, oriundas de um único país para o mercado interno nosso, num cenário onde o consumo nosso está retraído e a produção está alavancada, isso causa um impacto muito negativo e que pode ser sentido pelos produtores em condições artificiais de preço praticadas no mercado interno. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. Tá certo, Odacil. E a empresa global Bayer, focada em cuidados com saúde
humana, animal e também na agricultura, assinou um acordo para vender parte dos negócios da Crop Science para a BASF. O negócio envolve quase 6 bilhões de euros, ou seja, mais de 20 bilhões de reais. Esse pacote envolve o negócio global de glufosinato, utilizado em herbicidas, e também parte das atividades de sementes. A venda está sujeita ao fechamento da aquisição da Monsanto pela Bayer. A BASF se comprometeu a manter o emprego de todos os colaboradores permanentes, transferidos pelo menos 3 anos após o fechamento. E durante os próximos 5 meses, o Censo Agropecuário do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai percorrer as propriedades pelo país. Quem tem mais informações é o leiloeiro Adriano Edival. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo, porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro. Vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. Dado o recado, então, Adriano Edival. E o Mercado do Campo abre espaço agora para a previsão do tempo do fim de semana, com destaque para o centro-sul do país. Quem tem as informações da Somar Meteorologia é Graziela Gonçalves. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Boa tarde a todos que nos assistem. Por enquanto, nas imagens de satélite, vemos que as instabilidades aos poucos ainda atuam em parte da área central do país, porém de maneira muito mal distribuída. Inclusive, sobre o centro-sul, a umidade do solo ainda está um pouco mais elevada e principalmente o estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo tiveram boas condições para o plantio da mandioca. Agora, a expectativa é que ao longo dos próximos dias, a chuva volte a ganhar intensidade mesmo em parte da região sul. Aqui no sudoeste gaúcho já temos acumulados que podem chegar até os 70 milímetros. Por outro lado, entre o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, a chuva que cair será muito mal distribuída e não deve vir com grandes volumes acumulados. Agora, para a próxima semana, ainda vamos ter previsão de chuvas retornando aqui para os dois estados. Esse acumulado pode se elevar um pouco mais, em torno até dos 30 milímetros, e a região sul do país é que ainda vai ter os maiores volumes acumulados. Agora, no final do mês, ainda vamos ter previsão de chuva, principalmente na região sul. Só que entre o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, a chuva já começa a diminuir de volume e ainda segue mais irregular. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado então, Graziela. E atenção ao relógio. Começa neste fim de semana o horário brasileiro de verão. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, os relógios deverão ser adiantados em 1 hora à meia-noite de domingo. Com essa mudança, como sempre, o governo espera reduzir o consumo de energia, porque é o horário estendido aí com 1 hora a mais de luz, então a luz natural deve fazer com que o consumo de energia elétrica diminua, trazendo também mais economia. Lembrando então, adiantando os relógios na meia-noite de domingo em 1 hora. E veja, depois do intervalo, o Encontro de Mulheres deve reunir mais de 1.000 pessoas na próxima semana em São Paulo. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5 horas e 49 minutos, horário de Brasília. E pelo terceiro ano consecutivo, a demanda mundial pelo café
excedeu a produção do grão. A informação é da Organização Internacional do Café e, de acordo com o órgão, o excedente da demanda é de 1.200.000 sacas, acima da oferta para o período. A organização lembra que o que está assegurando aí a oferta do café diante desta alta procura pelo produto são as ofertas excedentes, o superávit de alguns anos que a produção foi acima da demanda, nos anos de 2012, 2013 e também 2014. E os futuros do café robusta tiveram um dia de alta hoje na Bolsa de Londres, impulsionados principalmente por causa das chuvas e alagamentos no Vietnã, que é o principal produtor de café robusta ou conilon no mundo. Aqui no painel a gente acompanha de quanto que foi a valorização. Começando, como sempre, com o contrato para o mês de novembro, que hoje subiu 0,60% na Bolsa de Londres. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de $2.009 a tonelada. Já o contrato com vencimento para janeiro do ano que vem teve uma alta de 0,71% e fechou o dia de hoje por $1.982 a tonelada. E o contrato para o mês de março do ano que vem subiu 0,61% e apresenta o valor de $1.963 a tonelada do café robusta na Bolsa de Londres. Já o café arábica na Bolsa de Nova York, ele teve um dia operando na maior parte do tempo no negativo, mas no fechamento ficou próximo da estabilidade para os principais contratos, como a gente acompanha agora. O contrato com vencimento para dezembro teve uma alta de 0,07%, assim como os contratos para março e maio do ano que vem. O valor para o contrato de dezembro deste ano, nos últimos negócios, é de $1,26 por libra-peso. Contratos com vencimento para março do ano que vem, $1,30 por libra-peso, e os contratos com vencimento para maio ficaram a $1,32 por libra-peso, todos, portanto, com a mesma variação de alta de 0,07%. Já o café BMF Bovespa, esse teve um dia de queda hoje aqui na Bolsa de São Paulo. O contrato com vencimento para dezembro caiu 0,35%. No ajuste atual, o valor da saca é de $154,85. Contratos com vencimento para março do ano que vem, 260 negociações, no valor de $158,60 a saca, queda de 0,31%. Contratos com vencimento para setembro de 2018, mês referência no mercado do café, em queda de 0,25%. O valor da saca no ajuste atual é de $161,05. E por último, contratos para setembro de 2019, em queda de 0,23% por $173,15 a saca. Como nós viemos acompanhando aqui no mercado do campo, que vem impulsionando essas quedas para o café, principalmente são as condições mais benéficas do clima aqui no Brasil, que é o principal produtor do café arábica no mundo. E para saber como é que fica o tempo no fim de semana para os produtores de café, quem tem as informações mais uma vez da Somar Meteorologia é Graziela Gonçalves. As chuvas voltaram a se intensificar em grande parte do oeste da região norte. Por isso, então, que a umidade do solo por lá ainda segue mais elevada. Inclusive, o estado de Rondônia vem sendo favorecido por conta da produção do café robusta sobre o estado, por conta, então, dessa alta umidade. Agora, nas demais áreas do centro-norte, ainda temos um grande déficit hídrico. A umidade do solo segue baixa por conta da falta de chuvas mais significativas. Ao longo dos próximos dias, essa chuva continua favorecendo as áreas mais a oeste da região norte e, infelizmente, toda essa área aqui mais central ainda segue com tempo mais seco e ensolarado. A chuva que cair será com baixo volume acumulado e ainda de maneira muito mal distribuída. Para a próxima semana ainda continua essa previsão de tempo mais seco aqui sobre toda essa região. A chuva ainda vai persistir no estado de Rondônia, com acumulados que chegam até os 15 milímetros, o que mantém a boa umidade do solo sobre o estado. Agora, o mês ainda deve terminar com chuvas por lá, porém o tempo seco ainda continua permanecendo em grande parte do centro-norte. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais.
Até mais, Graziela. E a próxima semana será das mulheres do agronegócio. As programações já começam na segunda-feira, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, quando produtoras de diferentes regiões do país se encontram aqui em São Paulo, na Sociedade Rural Brasileira, para discutir os desafios do setor, especialmente para elas, as mulheres do agronegócio. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com Teca Vendramini, que é a diretora do Departamento de Pecuária da Sociedade Rural Brasileira, e é o que nós vamos assistir agora. Teca, obrigado por ter vindo, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Vamos falar deste evento que nós teremos agora, dia 16, nesta segunda-feira, em São Paulo, na Sociedade Rural Brasileira. É um movimento de mulheres. O que vai ocorrer na segunda-feira? Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com você, falando aí para o Brasil todo. Eu sei que esse programa tem uma audiência muito grande. Olha, na Rural, agora na segunda-feira, na Sociedade Rural Brasileira, eu estou tendo a oportunidade de juntar todos os grupos de mulheres que eu estive durante o ano. Eu comecei a ser chamada, a gente estava conversando isso antes, né, por vários grupos em vários estados, algumas universidades, e no começo, como eu te falei, eu não estava entendendo o que eu ainda não sei, para falar a verdade, para onde que isso está indo, para onde que está me levando. E foram 10 encontros pelo Brasil. Eu ajudei a formar 7 grupos que eu estou junto. Só com mulheres? Só com mulheres. Ligadas ao agronegócio? Ligadas ao agro, né? A gente estava falando antes, né? De novo, nós dois estávamos conversando. Eu não sei se é a vez das mulheres, não acho assim, eu acho que elas sempre estiveram aqui. Sabe, eu acho que elas já estiveram, elas estão. A minha avó, eu lembro muito dela ajudando, dando palpite, mas só que não ali na frente. E agora, nos últimos anos, a gente percebeu quantas estão na frente dos negócios e outra coisa, quantas estão querendo entrar no agro. Que a gente sabe que o índice, né, de formandas das universidades, agronomia veterinária, é imensamente feminino. Né? Eu acho que chegou o momento. Sabe, assim, esse movimento está crescendo. Olha, nesta segunda-feira, o que você pretende nesse evento? Esse evento são essas mulheres que eu estive junto, são esses grupos, são 10 encontros que eu fiz de fevereiro até setembro. E o que nós vamos fazer? Eu acho que a primeira coisa que eu posso fazer para elas é elas se conhecerem, elas se falarem, elas se reconhecerem dentro de um espaço, no caso vai ser a Rural. E o que vai ser? Elas vão falar do grupo, falar o número de mulheres que pertencem àquele grupo. A Embrapa vai estar comigo, são as pesquisadoras, o Instituto de Zootecnia vai estar comigo, são as pesquisadoras que eu tenho a honra de estar junto com elas. E aí, depois disso, eu passei um questionamento para elas, que é o que nós vamos debater. Qual que é o maior desafio dessa mulher no agronegócio hoje? Qual que é o desafio, tanto na parte profissional como na parte pessoal? E está sendo muito legal que eu lancei isso daí a semana passada e eu participo de muitos grupos. E está, assim, um agito nos grupos. Sabe, elas, não, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, elas me ligam, Teca, mas é mais na parte pessoal, é mais nisso. Gente, manda ver, e eu estou acompanhando isso. E nós vamos sair, nós vamos dar uma fechada nisso, nós vamos pegar os desafios mais assim, que eles tenham parte de todo mundo e vamos sair com uma proposta nossa. Vamos embora. Bom, para que você entenda por que há esse movimento em torno, neste momento, coordenado pela Teca Vendramini, é que a Teca foi a primeira diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira, que é uma sociedade tradicionalíssima no Brasil, congrega pecuaristas, produtores rurais. É a primeira mulher em 98 anos. É uma surpresa, não? Agradável, muito. Foi sim, eu tive esse convite em dezembro do ano passado e olha, Pulga, está sendo especial na minha vida. Eu acho que primeiro, sinceramente, por pertencer a essa casa, né, que é a Sociedade Rural Brasileira, como você bem falou, tem 98 anos de existência e participou de vários assim, eventos, fatos do Brasil. Né? Faz parte da história do país. Faz parte, isso mesmo, sabe? Eu tenho a honra, né, de estar lá hoje com aqueles ex-presidentes, o atual presidente, que é meu presidente Marcelo Vieira. Então eu acho que a primeira coisa, assim, da parte positiva de ser essa mulher é pertencer a essa casa. E depois é uma honra muito grande representar as mulheres. Eu acho que uma grande parte do que está acontecendo, das mulheres querendo estar junto comigo e eu com elas, que isso é recíproco, eu acho que tem muito
muito a ver com esse convite, sim, sabe? Agora, vamos falar também desse congresso de mulheres do agro que ocorre aqui em São Paulo e vai ocorrer agora, não? Então, esse congresso é o segundo Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Ele é capitaneado pelo Transamérica Expo Center e é uma coisa muito especial também. Porque eu acho que lá, esse ano, eu vou estar no segundo dia, eu participo de uma plenária, são 900 mulheres, se eu não estou enganada. É um grupo grande. É muita mulher do Brasil. E eu acho que o Congresso, ele dá uma possibilidade, ele deu ano passado e vai dar esse ano também, das mulheres se enxergarem, né, sabe? Delas se verem. Então, isso é bem bacana. Eu acho que vai aumentando a confiança. Bom, nós temos então na próxima semana, lembrando, segunda-feira, a partir das 18 horas, dia 16 de outubro, aqui em São Paulo, na sede da Sociedade Rural Brasileira, um encontro de mulheres do agronegócio. E já temos, agora, mais adiante, o Congresso Brasileiro, segundo Congresso Brasileiro de Mulheres do Agronegócio. As mulheres se movimentam e tomam conta mesmo. Agradeço sua presença aqui, Teca. Sinceramente, obrigada pela oportunidade. O canal do Boi está aberto para divulgar todo esse movimento das mulheres do agronegócio. Vamos falar que tem muita coisa acontecendo. Voltamos ao programa. Obrigada. Enfatizando então mais uma vez, depois do encontro da segunda-feira na Sociedade Rural Brasileira, na terça começa a segunda edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio no Transamérica Expo Centro aqui em São Paulo. O canal do Boi vai acompanhar tudo de perto, eu vou estar lá trazendo as atualizações deste grande evento que deve contar com a presença de mais de 1.000 mulheres de diferentes regiões do país. As inscrições já estão esgotadas. E veja depois do intervalo, milho e soja têm dia de resistência na Bolsa de Chicago. O Mercado do Campo também traz as novidades da 40ª edição da Expo Center de Roraima. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 6 horas e 6 minutos, horário de Brasília. E acontece neste domingo, com transmissão ao vivo do canal do Boi, o leilão Terra Grande, a partir das 2 horas da tarde. Acompanhe. Você tem acompanhado aqui na nossa programação o compromisso com o Grupo Terra Grande em 3 grandes leilões que vão ofertar 1.000 touros neste ano de 2017, todos eles com a mais alta avaliação, que vem de um histórico de preocupação do André Curado, que construiu essa realidade hoje e essa referência que se tornou a Terra Grande, André. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história até a gente ter hoje animais extremamente aguardados pelo mercado. Sim, nós iniciamos nossa atividade pecuária em 1970 no antigo norte goiano, hoje estado Tocantins. Então nós começamos nossa seleção atendendo mais a demanda do grupo, que era para atender as matrizes do grupo e alguns clientes vizinhos, né, de porteira que a gente tinha, que adquiriram os produtos. Em 2004, nós fomos para o mercado. Então, nós fizemos uma ampliação muito grande do mercado, do número de matrizes. Hoje aí nós já estamos caminhando para os 50 anos, né? Quer dizer, para nós é uma grande satisfação, um desafio muito grande, né? Quer dizer, sempre temos a bênção de Deus, sempre temos a equipe toda ela focada, mas acima de tudo é um desafio muito grande, é um comprometimento muito grande. Eu alerto sempre a equipe ter sempre na mente essa responsabilidade com o nosso cliente. Ele está confiando, gastando monetariamente, gastando o tempo dele vindo adquirir o nosso produto. Então, a responsabilidade para nós esse ano é pesada, viu, Daniel? Por isso que vocês não andam sozinhos nunca, não só você, mas a sua equipe toda muito coesa e sempre com um embasamento muito técnico e científico dentro, né? Não, porque nessa parte do melhoramento genético, nós temos que estar atento às várias composições dele. Então, por exemplo, nós temos lá na parte também de pastagem, né? Nós estamos com a equipe do professor Moacir Corse na parte do melhoramento de pastagem, na parte de melhoramento genético nós estamos com o Gene Plus, isso tudo para poder respaldar, nos dar base e nós afirmarmos para o nosso cliente, no caso do Gene Plus, que aquele touro é um touro melhorador, que ele vai promover ganhos nas propriedades onde eles serão introduzidos. A sensação que você tem hoje é de missão cumprida quando você vê a garantia que seus touros podem oferecer no mercado? Daniel, eu acho que missão cumprida está longe. Porque o nosso lema é a evolução do Nelore, então é uma coisa sem fim. A gente está sempre procurando mais, sempre com aquela expectativa de que cabe mais o melhoramento.
que o que o mercado quer. Então o mercado também é dinâmico. Nós, do Grupo Terra Grande, não pontuamos somente no animal, no número, porque nós queremos animal equilibrado. Nós sabemos que tem animais produtores aí nas centrais, animais que, embora seja top 1%, top 0,1%, tem características negativas. E nós estamos fugindo disso. Fora todas as manchetes, a precocidade lá é uma realidade que pouca gente consegue. No final, tudo se resume em parte econômica. E a precocidade está correlacionada a vários itens. Então, nós temos a precocidade sexual, precocidade de acabamento de carcaça, a questão de capa de gordura, que são todos esses índices importantes que nós perseguimos desde um dos pilares que nós temos na nossa formação do nosso animal. Essa precocidade ela está disponível para o nosso cliente. É lógico que ele tem que exigir isso, né? Fazer aquilo se expressar no animal. Então é justamente isso que a gente fala para o nosso cliente. O GEN está aí, utilize se você quiser. Desde 98, o Terra Grande participa do GenePlus aqui na Embrapa. Qual é a importância? A Embrapa, GenePlus, ela carrega um nome muito forte. E é muito fácil falar bem de filho, né? Então a gente fica um pouco credenciado a falar mais pautado de um animal pelas suas DEPs. Então o GenePlus nos traz essa informação, quer dizer, você está vendendo um touro melhorador. É um touro que ele vai promover ganho na propriedade onde ele vai ser introduzido. E isso você tem fortalecido na DEP. A pessoa vai lá, vê os dados e com isso também você consegue desenhar conforme a atividade do seu comprador o produto, o animal que ela quer comprar, o touro melhorador que ela quer comprar. Por falar em mercado, o resultado que os seus clientes têm obtido, e nós fomos acompanhar isso no campo, é o seu sucesso? Nós temos esse feedback, nós vamos ao encontro do nosso cliente. Uma das coisas que a gente sempre prima, que até o pessoal comenta que é um diferencial nosso, nós estamos presentes junto aos nossos clientes. Você ficou satisfeito? O que você achou? Tem algum ponto que nós podemos melhorar? Então a gente traz essa fala do nosso cliente para dentro do nosso debate, chamamos o GenePlus, a clientela está falando isso, porque nós dependemos dele, nós somos um prestador de serviço, nós somos um fornecedor. Se não tiver quem compra na outra parte, nosso negócio morreu. Então esse feedback, essa atenção que nós temos com o cliente de ir lá, procurar saber, identificar o que ele está querendo, para nós é primordial que desenha a linha do nosso melhoramento genético na propriedade. Fica explicado assim o que é a responsabilidade do Grupo Terra Grande em oferecer qualidade. Agradecer ao André Curado, que nos encontra aqui em Campo Grande para mostrar um pedacinho dessa história que o SBA vai contar em 3 leilões dentro da nossa programação. Daniel de Paula para o SBA. Tá certo, Daniel. Obrigada pelas informações. E você aí de casa tem mais informações deste e de outros leilões que serão transmitidos pelo SBA em seguida no programa Pecuária BR coladinho com o Mercado do Campo, onde também terão informações, atualizações da 40ª edição da Expofer em Boa Vista, Roraima. E o mercado do milho e da soja tiveram um dia de suporte e resistência hoje na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha aqui no painel. No mercado do milho, a gente começa de olho no contrato com vencimento para dezembro, que hoje subiu mais de 1% lá em Chicago, alta de 1,07% no contrato com vencimento para dezembro. Nos últimos negócios, o valor foi de $3,52 por bushel para o vencimento de dezembro. Os contratos com vencimento para março do ano que vem tiveram alta de 1,03%, cotados a $3,66 por bushel. Contratos para maio do ano que vem em alta de 0,94% a $3,75 por bushel. Por último, o contrato com vencimento para julho, que hoje subiu 0,85% na Bolsa de Chicago e nos últimos negócios apresenta o valor de $3,82 por bushel. Já passamos para o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que hoje teve um dia de
altas, mas altas mais leves em comparação com o milho lá na Bolsa de Chicago. O contrato com vencimento para novembro, por exemplo, operou próximo da estabilidade, com uma alta de 0,06%. No ajuste atual, o valor da saca para este vencimento é de R$ 32,70. Atenção para o número de contratos negociados para o mês de novembro. Foram 4.440 contratos negociados com este vencimento aqui na B3 hoje, nesta sexta-feira, 13 de outubro. Seguimos com o contrato com vencimento para janeiro do ano que vem, que hoje teve uma alta de 0,27%, com valor de R$ 33,37 a saca. Contratos com vencimento para março do ano que vem em alta de 0,09%, por R$ 33,93 a saca. E por último, contratos com vencimento para maio do ano que vem, próximos da estabilidade, com uma leve alta de 0,03%, com valor de R$ 32,95 a saca. Como eu já adiantei, a soja também teve um dia de alta hoje lá na Bolsa de Chicago. O contrato com vencimento para novembro subiu 0,83% e tem um valor de $1 por bushel. Já o contrato com vencimento para janeiro do ano que vem, $10 por bushel. Contrato com vencimento para janeiro, $10,10 por bushel, em alta de 0,77%. Contratos para março do ano que vem, com valorização de 0,71% por $10,19 por bushel. E por último, contratos com vencimento para maio, com valorização de 0,66%. O contrato com o mês de maio, para o vencimento de maio, passou para $10,28 por bushel, lá na Bolsa de Chicago, nesta sexta-feira. Para finalizar, soja BMF negociada aqui na B3 em São Paulo, que hoje teve altas significativas nos principais contratos. Contrato com vencimento para novembro subiu 3,67%, uma alta importante para o contrato de novembro, que teve o volume de 320 contratos negociados aqui na B3 hoje, nesta sexta-feira. No ajuste atual, o valor para este vencimento é de $22,05 a saca. Já os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem subiram 3,53%, uma alta também importante, no valor de $22,27 a saca. Por último, o contrato com vencimento para março do ano que vem, também com uma alta acima dos 3%, 3,45% foi a valorização do contrato para março, que no ajuste atual traz o valor de $22,47 a saca. Um dia positivo, então, para os futuros da soja e do milho na Bolsa de Chicago e também aqui na B3 em São Paulo. Com isso, me despeço por aqui, desejando para você de casa um excelente fim de semana. O Mercado do Campo volta na segunda-feira, 5h35 da tarde, horário de Brasília. Agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Até mais.